Olá, eu desejo que você esteja bem. Hoje o vídeo vai ser direcionado para contar a história do filme Paris, Texas. Paris, Texas vai contar a história de Travis, que é, interpretado pelo autor Henry D. Stanton, que ele, assim, no trailer já dá para ver que ele tá num local desértico. Ele tá nesse lugar desértico tem um motivo, que é porque ele é encontrado exausto, e sem memória. E aí, ele tá andando ali quando de repente ele vai se encontrar com um rapaz. E esse rapaz é o irmão dele, que é o Walt, interpretado pelo Dee Stanton. E depois de 4 anos que ele tá ali vagando, sem esse conhecimento de quem ele era, do que ele deixou para trás, eles vão se dispor a cuidar dele, de forma que ele possa se reconectar com o filho. Porque apesar, de não ter essa memória, ele já teve um filho. E aí o filho, olha pra ele, então, esse é o meu pai que estava ausente da minha vida durante 4 anos. Nesse sentido, o filme se encaixa, no gênero drama, à medida que vai trazer a gente como telespectador a pensar como a relação de pai e filho é construída, Assim, a criança, ela vai ter o sentimento, ela vai ter a afinidade com a pessoa que criou. Então, se o pai fica ausente por 4 anos, ela não vai ter ali uma referência, de quem ele é, apesar de ter esse nome pai. Então, esse ponto permite que a gente discute muito essa questão, do sangue e da relação de fato, o que é você ter essa paternidade, vivida e não somente ali por um laço sanguíneo. E a partir, desse tema, o filme ele traz algumas cenas que são interessantes. A minha preferida é quando ele vai buscar, o Travis vai buscar o menino na escola. E aí o menino no começo rejeita essa ideia, porque ele vai de pé, e aí ele tá de pé, ele vai atravessar a faixa, e aí ele cochicha com o amigo dele, assim, ó, esse aqui é um homem que tá lá em casa e tudo, e prefere ir de carona com a família do amigo dele do que ir de pé com o pai dele. E é claro que o Travis sente essa rejeição. E aí ele começa a pensar, em mecanismo para cativar aquela criança, tendo em vista que é o filho dele. E aí tem um outro momento do filme que ele também tá nessa calçada, só que calçada de lados opostos, e ele vai começar a fazer uns movimentos com o corpo. E aí o filho, faz isso e aí o Travis começa a imitar. Aí nesse momento do filme eu achei cativante essa cena no sentido de que os dois começam a se reconectar. Então essa persistência, do Travis pra ir na escola, pra buscar ele, pra eles voltarem junto pra casa, é o momento que ele enxerga como a possibilidade de se reaproximar dessa criança. E aí foi a cena que mais me cativou, assim, ao longo do longa-metragem, que é um filme longo, tem mais de 2 horas. Então tem algumas cenas que é possível a gente conversar, para apresentar para vocês e, claro, despertar também essa curiosidade de vocês também assistirem. E uma outra questão também é que o Travis, ele vai viver na casa do irmão dele. Então é possível a gente perceber ao longo da história, que isso afeta a dinâmica familiar. Ou seja, se antes era o Trevor, a esposa dele, agora vai ter o irmão também, e eles têm que aprender a lidar com isso. Eles tentam ser receptivos com ele, buscar mostrar que eles podem contar com o que ele precisar, esse suporte. Só que aí o Travis é muito, assim, no começo um pouco difícil de entender, de decifrar o que ele estava sentindo. Ele fica um pouco fechado, às vezes ele se abre. Tanto que tem momentos, no começo, assim, que ele faz viagens de carro com o irmão dele, ele passa a viagem todinha calado, assim, sem interagir. E aí o irmão dele cansa em um momento e fala, olha, você vai ter que falar comigo, senão eu vou fazer esse voto de silêncio. Isso é uma releitura minha, Claro que ele não falou com essas mesmas palavras. Mas ele fala isso, que mostra esse desconforto mesmo. E aí, nesse sentido, eu percebi muito esse desgaste mesmo dessa relação de alguém que tá ali tentando, tá presente, tá tentando fazer por onde, e ele não tem essa reação que se espera, que a pessoa seja recíproca e tudo. Então, o filme, ele vai dar, abertura pra gente discutir vários desses temas. E é por isso que eu considerei um filme interessante para trazer aqui. E também
gostei, né, da forma que as coisas foram construídas. Construir histórias é sempre um desafio muito grande, no sentido que a gente precisa articular, né, no meio cinematográfico, meios de conseguir prender ali a atenção por 2 horas do cinema, colocar os sons que dialogam e que realmente façam sentido com o que o gênero, com o que o diretor propôs. E eu fico feliz de quando os autores, né, os atores envolvidos, tanto no roteiro quanto no desenvolvimento do filme, conseguem alcançar isso. E alcançar, que eu digo, significa que eu saí do cinema pensando nessas questões, né, e articulando elas mesmo na minha própria escrita. Então, já deixo aqui o meu agradecimento, né, e um tempo que foi muito proveitoso de conseguir assistir. E aí a segunda parte do filme, por sua vez, não é dividido, assim, literalmente em partes. Essa é só uma organização que eu fiz para conseguir falar, né, de uma forma bem geral do que eu considerei interessante. É que o Travis também, ele tinha uma ex-esposa, antes dele passar por essa perca de memória. E aí tem um momento do filme que passa muito, né, mostrando a relação dele com o irmão e com a esposa e com esse filho. E outro momento vai passar muito ele mostrando essa relação dele com essa esposa. E eles se falam por telefone, e ela fala, o que eu posso ajudar? Então, em vários momentos do filme, ele vai ficar voltando para ela também, que vai mostrar muito esse relacionamento que eles tiveram antes, né, e que ele busca ali de volta, de alguma forma, para se reconectar. E é isso, né, nesse primeiro momento, eu acho que essas informações é o suficiente para contar a história desse filme. Em relação às cenas, para, né, destacar a minha preferida, sem dúvidas foi essa dos dois caminhando. Foi muito, muito bonitinho, ele caminhando de um lado, aí o filho do outro. Para mim simbolizou muito bem essa reconexão dos dois, né? Porque passar por uma perda de memória e também ter a ausência de alguém que, né, a gente espera que seja uma figura importante ao longo da vida, é um processo. Então, fiquei muito interessada, né? Chamou minha atenção nessa parte. E é isso, muito obrigada e espero que vocês possam assistir Paris, Texas.